Oi, meu nome é Antonella e eu sou monitora de biofísica de vocês e eu vou dar uma aula sobre transporte pela membrana plasmática e hemodiálise. Tá. O primeiro bloco, o transporte pela membrana plasmática. Eu sei que esse é um assunto mais fácil, todo mundo já tinha visto no cursinho e agora tá revisando na faculdade, mas eu vou comentar algumas coisas com vocês. Tá, o transporte de substâncias pela membrana plasmática tem dois tipos de transporte principais, que é o transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo, ele não envolve gasto energético e ele consiste no transporte de substâncias, de solutos, do meio hipertônico para o meio hipotônico, visando igualar as concentrações. Aí o transporte passivo tem dois tipos principais, que é a difusão simples, que é o transporte de pequenas moléculas por meio de canais, por meio de poros, ou transporte de substâncias lipossolúveis direto pela membrana. A difusão facilitada é outro tipo de transporte passivo, que é feito por meio de proteínas carreadoras ou proteínas transportadoras. Aí tem os tipos de canais transportadores. Tem três canais principais. O uniporter, ele permite a passagem de um íon em uma única direção. O antiporter, ele permite a passagem de dois íons simultaneamente em direções opostas. E o symporter permite a passagem de dois íons simultaneamente e na mesma direção. E vocês já devem ter escutado o Jarbas falando do soro caseiro, que é importante para tratar diarreia em crianças que estão desidratadas por causa da diarreia. E aí esse soro consiste em água, glicose e sal, sódio. Porque a gente tem um symporter no nosso intestino que ele permite a passagem concomitante de sódio e de glicose. Aí quando tu dá água junto, essa água ela vai ser transportada por meio desse symporter, junto com o sódio, junto com a glicose, vai chegar no intestino e vai hidratar o paciente, que é o objetivo do tratamento, é hidratar ele porque ele teve diarreia. Tá. Outro symporter que tem é nos túbulos renais. A Georgia, ela deu uma aula para você sobre diabetes, então com certeza ela falou sobre esse symporter, mas eu só botei aqui para exemplificar, que é um symporter que tem nos túbulos renais, que ele permite também a passagem de sódio e de glicose. Aí, os inibidores desse symporter, eles são utilizados para tratar diabetes, porque quando tu inibe esse canal, tu vai inibir a reabsorção de glicose, mantendo a glicemia do sangue normal. A osmose é um tipo especial de transporte pela membrana, porque o que acontece é que não tem o transporte de soluto, e sim de solvente, de água, por meio de uma membrana semipermeável, até as concentrações se igualarem. Vai ter o transporte de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, tu vai diluir o meio hipertônico de forma que os dois recipientes fiquem com a mesma concentração. A osmose, ela depende da osmolaridade e não da molaridade. Isso é muito importante. A osmolaridade é a molaridade, que é a concentração mol por litro, vezes o número de íons. Aí tem que lembrar que as substâncias iônicas, elas dissociam em água. Por isso que a ureia, que não é uma substância iônica, com a concentração de 1 mol, vai ter uma osmolaridade diferente do NaCl, que é uma substância iônica, porque o NaCl em água ele vai dissociar. Aí tu vai fazer a multiplicação do 1 mol do NaCl vezes 2, que aí o resultado vai ser 2 osmolar. Então tem que lembrar isso, que as substâncias iônicas elas dissociam. E a osmolaridade das nossas células é 0,3 osmolar. Isso também tem que lembrar, porque é isso que vai determinar a existência ou não de osmose entre as nossas células e o meio extracelular. Aí eu botei aqui um exemplo das hemácias. Uma hemácia é colocada numa solução hipertônica, que tem uma osmolaridade maior do que 0,3 osmolar. Vai ter a crenação, porque vai sair água da célula para o meio hipertônico e ela vai ficar murcha.
a hemácia colocada numa solução isotônica, não vai acontecer nada com ela, porque essa solução ela tem a mesma osmolaridade do que a célula. E a hemácia colocada numa solução hipotônica, que tem uma osmolaridade menor do que 0,3 osmolar, ela vai ficar túrgida, porque vai entrar água, já que a hemácia está mais hipertônica, ela vai ficar cheia d'água e pode até ocorrer hemólise da célula. Tá. O transporte ativo, o maior exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. O transporte ativo ele é contra o gradiente de concentração e ele tem o objetivo de manter a diferença de concentração entre os dois compartimentos. A importância disso é que, a bomba de sódio e potássio, ela manda 3 sódio para fora da célula e 2 potássio para dentro da célula, ela mantém uma voltagem negativa dentro da célula e uma voltagem positiva fora da célula. E essa diferença de cargas vai produzir um potencial que é muito importante para a transmissão das sinapses nervosas. A bomba de sódio e potássio é feita por uma proteína transmembrana, sódio, potássio, ATPase, porque quebra ATP, e ela depende de magnésio. Então, se a célula tiver com falta de magnésio, vai ter inibição da bomba. Aí as alterações do funcionamento da bomba. Tem 4 alterações principais. A primeira é a intoxicação por cianeto, porque o cianeto é aquele gás tóxico da Botrytis, que ele vai inibir as etapas da cadeia respiratória, impedindo a produção de ATP. Como a bomba ela precisa de ATP, ela vai inibir a bomba. A digoxina, que a digoxina ela é um medicamento utilizado para pacientes que têm insuficiência cardíaca, porque ela aumenta a força de contração. Mas a digoxina ela acaba inibindo a bomba de sódio e potássio. Quando ela inibe a bomba de sódio e potássio, o que vai acontecer? Vai ter um acúmulo de sódio dentro das células, porque o sódio ele teria que sair, e ele não vai sair porque a bomba está inibida. Aí, como é que funciona a digoxina? Ela inibe a bomba, vai ter um acúmulo de sódio no meio intracelular, e a gente tem um antiporter no coração. Esse antiporter, ele é responsável por colocar sódio no coração, nas células do miocárdio, e tirar cálcio. Só que como com a inibição da bomba tem um acúmulo de sódio dentro das células, esse antiporter, ele vai ser inibido, ele vai ser bloqueado, porque ele não vai conseguir colocar sódio dentro da célula, já que está saturado de sódio. E aí, consequentemente, ele não vai tirar o cálcio. E o cálcio, ele é o íon importante para força de contração do coração. Quanto mais cálcio dentro das células cardíacas, maior vai ser a força de contração do coração. E aí tu vai tratar a insuficiência cardíaca. Outra alteração é a hiponatremia. A hiponatremia é a diminuição de sódio no sangue e ele vai gerar edemas e queda de pressão arterial, porque o sódio ele vai ficar menos concentrado do que os outros compartimentos. Aí o que vai acontecer? Vai ter um fluxo de água para fora do sangue, vai ter um fluxo de água para o meio intersticial, causando edema, que é o acúmulo de líquido no meio intersticial, e vai ter uma queda de pressão arterial, porque vai diminuir o volume sanguíneo, vai diminuir o volume de líquido no sangue, causando uma queda de pressão arterial. Outra alteração é a hipercalemia. A hipercalemia ela pode gerar arritmias e até parada cardíaca. O potássio ele é um íon muito perigoso, que tem que ter um controle bem rígido assim em cima dele, dos seus níveis no sangue. A gente tem muito mais potássio dentro da nossa célula. Tanto que a bomba, ela coloca potássio para dentro da célula e a bomba coloca contra o gradiente de concentração, né? Então, um aumento de potássio fora da célula, no meio extracelular, vai fazer com que as concentrações do meio intracelular e do meio extracelular se aproximem. Isso pode acabar gerando arritmias e até, eventualmente, uma parada cardíaca. O líquido de preservação de órgãos, ele é um líquido que ele é utilizado em órgãos transplantados, que tem o objetivo de preservar o órgão.
Então esse líquido, ele tem que ter a mesma concentração de sódio e mesma concentração de potássio do que no meio intra e no meio extracelular, do que as nossas células do órgão que está sendo transplantado. Porque dessa forma vai inibir a bomba de sódio e potássio que utiliza ATP, e aí vai diminuir o gasto de ATP, fazendo a preservação desse órgão transplantado. O edema. O edema, como eu já havia falado, é o acúmulo de água no líquido intersticial. Aí tem duas pressões importantes para entender esse esquema do edema. A pressão oncótica. A pressão oncótica, ela é uma pressão exercida pelas proteínas plasmáticas, pelas proteínas do vaso, e ela é em direção ao vaso. Segundo essa pressão, tem uma tendência de os líquidos irem do interstício para o vaso. É a que eu coloquei de azul ali. E a pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue contra as paredes das artérias. E a pressão arterial, ela faz com que os líquidos, eles vão para o interstício, do vaso para o interstício. Então, essas duas pressões, elas ficam contra, tipo, sei lá, tem um equilíbrio entre elas, sabe? Uma é contra a outra, mantendo, tipo, os líquidos do nosso corpo mais ou menos estáveis, assim. Aí, as causas do edema. O edema é o acúmulo de líquido no meio intersticial. Então, ele pode ser causado ou pelo aumento da pressão arterial, que a pressão arterial manda líquidos para o meio intersticial. E um exemplo desse aumento é hipertensão arterial. Ou ele também pode ser causado pela diminuição da pressão oncótica. E a diminuição da pressão oncótica ocorre pela diminuição das proteínas plasmáticas, porque são as proteínas plasmáticas que exercem essa pressão. Então, eu fiz um esquema aqui, no 2, tipo, se vocês conseguem ver, tem uma seta bem menor e uma bem maior, porque a seta maior, que é a roxa, é o que se manteve normal, que corresponde à pressão arterial. E a seta que está bem menor é a pressão oncótica, porque nesse caso teve uma diminuição das proteínas do plasma, que causaram a diminuição da pressão oncótica. E o que pode causar essa diminuição das proteínas do plasma é uma patologia hepática, porque o fígado é o principal órgão produtor das proteínas plasmáticas. Então, uma patologia hepática pode fazer a diminuição dessas proteínas, vai diminuir, consequentemente, a pressão oncótica e vai causar o acúmulo de líquido no meio intersticial, que é o edema. O segundo bloco é a hemodiálise. A hemodiálise é um procedimento feito em pacientes com insuficiência renal, que eles não conseguem filtrar o sangue. A hemodiálise, ela faz uma purificação do sangue dessas pessoas que não conseguem filtrar por elas próprias. Evita, consequentemente, o acúmulo de metabólitos tóxicos. O líquido de diálise, como é que funciona? Assim, o líquido de diálise, ele tem que ter uma composição, tipo, bem específica. No próximo slide eu vou botar exemplos de substâncias que estão no líquido de diálise, mas aqui é o seguinte, substâncias que eu quero manter no sangue na concentração que elas estão. Eu não quero ganhar, eu não quero perder, eu quero que elas fiquem na concentração que elas estão no meu sangue e não mude nada. Então, eu tenho que colocar essas substâncias na mesma concentração, na mesma osmolaridade, no líquido de diálise. Se eu quero ganhar uma substância que está em falta no meu organismo, e é importante que eu ganhe, eu tenho que colocar mais no líquido de diálise para que essas substâncias elas passem por difusão do líquido de diálise, uh, do líquido de diálise para o meu sangue. E se eu quero perder substâncias como metabólitos tóxicos, eu tenho que colocar uma menor quantidade no líquido de diálise, porque aí vai ter um fluxo dessas substâncias do meu sangue para o líquido de diálise. Aqui eu fiz um esquema para ilustrar um pouco. E aí eu coloquei o sangue, o líquido de diálise, os dois com 0,3 osmolar. Eles têm que ter a mesma osmolaridade, porque senão vai ter fluxo de água, vai ter osmose e aí vai gerar consequências.
Aí eu coloquei ali o sódio e o cloreto, que são dois íons que eu não quero alterar no meu sangue, então eu tenho que colocar na mesma concentração, tanto no líquido de diálise quanto no sangue. O cálcio. O cálcio ele é um íon muito importante que eu quero ganhar. O cálcio ele é importante para evitar a osteoporose. Então, se eu quero ganhar o cálcio, eu tenho que colocar numa concentração maior no líquido de diálise, para que tenha fluxo desse íon para o meu sangue. E se eu quero perder o potássio, por exemplo, eu tenho que colocar numa concentração menor no líquido de diálise para ter fluxo e mandar embora essas substâncias. Aí aqui é a composição do líquido, glicose e água, que são substâncias que eu não quero alterar, tem que ter a mesma concentração no sangue e no líquido. Ureia, potássio e creatinina, que são metabólitos tóxicos, e o potássio, que é um íon bem perigoso, que tem que manter a concentração dele baixa. Eu tenho que colocar numa concentração menor no líquido de diálise, para que tenha fluxo do meu sangue para esse líquido. E cálcio bicarbonato, que eu quero ganhar, o cálcio por causa da osteoporose e o bicarbonato para fazer o tamponamento do sangue. Eu tenho que colocar numa concentração maior nesse líquido de diálise, para que tenha fluxo para o meu sangue. Vocês entenderam, né? Eu tô repetindo bastante para, tipo, gravar. E aqui eu botei umas perguntas que o Jarbas normalmente faz sobre hemodiálise nas provas dele e que ele deve ter falado para vocês várias vezes, tipo, essas perguntas e por que isso ocorre. Aí eu botei o que acontece se o líquido de diálise tiver uma osmolaridade menor ou maior do que o sangue. Se o líquido de diálise ele tiver uma osmolaridade maior, o que vai acontecer? Vai ter um fluxo de água do meu sangue para esse líquido, vai ter osmose, e aí o nosso sangue ele vai perder muita água. Com isso vai ter uma queda de pressão arterial, porque vai diminuir a volemia, o volume sanguíneo, e aí isso caracteriza a queda de pressão arterial. Se o líquido ele tiver uma osmolaridade menor do que o meu sangue, vai ter um fluxo rápido de água para o sangue. E aí vai aumentar a pressão arterial, porque vai ter mais líquido no sangue. As células elas podem explodir e pode causar edema. Porque o líquido de diálise ele não pode ser água pura, porque vai entrar muita água no sangue, vai ser aquilo que eu acabei de explicar para vocês, aumentar a pressão arterial, as células podem explodir, pode causar edema, e as células explodirem, tipo, não é uma coisa que a gente quer. E além disso, vão sair substâncias do sangue que nós não gostaríamos de perder, porque a água pura, ela tem uma concentração menor dos íons que a gente tem no nosso sangue. Então, consequentemente, a gente vai perder muitas substâncias que estão no nosso sangue que a gente não gostaria de perder. E o que acontece se tiver uma concentração maior de potássio no líquido de diálise do que no sangue? Vai ter fluxo de potássio para o meu sangue, do líquido de diálise para o sangue. Altos níveis de potássio no sangue, no meio extracelular, e aí foi aquilo que eu já expliquei para vocês. Vai ter vai ficar mais parecido a concentração intra e extracelular de potássio, sendo que normalmente a gente tem muito mais potássio intracelular. Isso vai diminuir a eficiência da bomba, porque essas concentrações elas vão ficar semelhantes, tanto do meio intracelular quanto do meio extracelular, podendo causar arritmias e parada cardíaca. E acabou. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no grupo do WhatsApp. E é isso. Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria dar os créditos dos slides que eu copiei um pouco dos da Georgia, que são os slides mais bonitos do mundo, então eu me baseei neles. Beijo.